somos alunas do primeiro ADMB e hoje viemos mostrar nosso podcast sobre um problema que esteve sempre no histórico da história, que é a violência. Meu nome é Gabriela e os integrantes do meu grupo é a Maiara, Mirelle, Kailane e Beatriz. Vamos abordar 3 questões. E a primeira questão que vamos falar é: qual o papel da violência na nossa história? Sou a Maiara e vou começar explicando sobre o que é violência e poder. Violência é definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultam ou têm grande possibilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Embora o grupo reconheça que a inclusão de uso do poder em sua definição expande a compreensão convencional da palavra. Poder é uma palavra de origem latina, que significa ser capaz de. É o direito de agir, mandar, exercer autoridade e soberania. Existem vários tipos de poder quando nos referimos à liderança. Um líder exerce um poder autocrático, impõe sua vontade e influência. Boa tarde, eu sou a Mirelle. E bom, um dos problemas históricos que podemos pegar de exemplo de violência é a chegada dos portugueses ao Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500. Neste dia, navegantes liderados por Pedro Álvares Cabral desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro e permaneceram ali de 22 de abril a 2 de maio de 1500. O principal testemunho escrito da chegada dos portugueses foi o relato do escrivão Pero Vaz de Caminha, que passou a história como a Carta de Caminha. Na história do nosso país, a violência foi bastante usada desde sua descoberta pelos portugueses. Com a chegada dos portugueses, a violência foi usada para tomar as terras dos nativos que já viviam no Brasil. E com a violência, tirar o povo africano de seus países para escravizá-los e obrigá-los a trabalhar contra sua vontade. Eu sou a Kailane e a gente vai citar alguns exemplos de problemas que a gente já teve na história. Um deles que a gente escolheu foi a Guerra dos 7 Anos. Aí eu vou tentar dar uma resumida. Tudo começou com uma disputa que tinha entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia, que eles buscavam denominação e hegemonia entre as demais regiões dos reinos germânicos. Mas, na verdade, a guerra começou quando o Frederico atacou o reino da Saxônia, que era aliado do Império Austríaco. A França e a Inglaterra também estavam em uma guerra paralela em busca de território. Aí até que a França invadiu e conseguiu tomar um determinado território que pertencia à Inglaterra. E, por sinal, a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo. E como forma de vingança, a Inglaterra cercou algumas regiões da França para que ela ficasse isolada e rompesse a ligação com as colônias na América. E aí, feito isso, a Inglaterra conseguiu tomar Quebec, que era uma região que pertencia à França. E aí formaram-se alianças, que tinha de um lado a Grã-Bretanha, Reino da Prússia e Portugal. E do outro lado a França, Espanha, Império Austríaco, Suécia e o Sacro Império Romano Germânico. Lembrando que Portugal e Espanha já eram rivais. E aí eles viram nessa guerra a oportunidade de expandir seus territórios. Apesar da França ter mais aliados, a Inglaterra tem uma força muito grande, com a maior marinha do mundo. E essa guerra vai terminar com a vitória das forças britânicas em 1763. A Inglaterra e a França entram em acordo de paz, que foi com o Tratado de Paris, e a França reconhece suas derrotas. Mas o que realmente marcou o fim da guerra foi o Tratado de 1763, com a paz entre o Reinado da Prússia e o Império Austríaco, que tinha sido a guerra central. Meu nome é Beatriz e eu vim falar sobre a Guerra do Vietnã. Outro exemplo que a violência é usada para mostrar poder é a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, também conhecida como a Segunda Guerra do Indochina, e foi um grande conflito armado que aconteceu no Vietnã, Laos e Camboja, de 1º de novembro de 1955 até a queda de Saigon, em 30 de abril de 1975. Foi a segunda das guerras da Indochina e foi oficialmente travada entre o Vietnã do Norte e o governo Vietnã do Sul. O exército norte-vietnamita era apoiado pela União Soviética,
China e outros aliados comunistas, enquanto os sul-vietnamitas eram apoiados pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia e outras nações anticomunistas pelo mundo. Nesse cenário, o conflito no Vietnã é descrito como uma guerra por procuração no auge da Guerra Fria. O governo do Vietnã do Norte e os Vietcongs estavam lutando para unificar o país. Eles viam o conflito como parte de uma guerra colonial e uma continuação direta da Primeira Guerra do Indochina, contra as forças da França e depois dos Estados Unidos. Já o governo americano lutava para evitar que o Vietnã do Sul se tornasse mais uma nação comunista. Isso fazia parte da teoria do dominó e das mais abrangentes políticas de contenção, com o objetivo final de deter o comunismo pelo mundo. O objetivo dessa guerra era mostrar o poder de duas formas de governo, o comunismo e o capitalismo, que ocasionou em uma violência extrema. A Guerra de Canudos é tida como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. No entanto, antes de sabermos maiores detalhes sobre a formação do povoado de Canudos e o início das batalhas, devemos contemplar algumas passagens da vida de seu principal líder, Antônio Conselheiro. Com o abandono da mulher, Antônio começou a vaguear pelo sertão nordestino, consolidando uma comunidade não sujeita ao mando dos representantes do poder vigente. Canudos, nome dado à comunidade por seus opositores, se tornou uma ameaça ao interesse dos poderosos. De um lado, a igreja atacava a comunidade, alegando que os seguidores de Conselheiro eram apegados à heresia e à depravação. Por outro, os políticos e senhores de terra, com o uso dos meios da comunicação da época, diziam que Antônio Conselheiro era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano, instalado em 1889. O massacre de Boston está relacionado à morte de 5 pessoas pela Guarda Metropolitana da Inglaterra ao tentar acabar com uma manifestação na sua colônia dos Estados Unidos contra Tonnant Act, uma série de medidas que aumentavam os impostos sobre produtos como chá, papel, tinta e o vidro. As colônias americanas reagiram violentamente e os soldados ingleses entraram em confronto direto com a população. Esses foram alguns dos muitos exemplos que podemos dar. A violência é tão antiga quanto o homem, porém estudos divergem quanto à inerência à espécie. À medida que a vida coletiva se desenvolveu, instrumentos e formas de organizações foram planejados com a intenção de proporcionar ao homem maior controle de meio e dos seus semelhantes. A violência se manifesta em todo o nosso dia, seja no trabalho, escola, rua ou em qualquer lugar. E um fenômeno que surgiu na civilização humana era praticada como forma de sobrevivência. A segunda questão é: como se dá a relação entre a violência anteriormente debatida com o conceito de poder? Eu sou a Mirelle. Bom, a violência é algo que inflige a lei e quebra princípios de nós seres humanos. Já o poder, ele é algo introduzido em algumas funções que faça a pessoa se submeter em algumas diretrizes. Poder é você saber impor sem que seja utilizada a violência. Às vezes, a violência é usada para mostrar poder. Um exemplo foi a atitude dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, bombardeando o Japão. Eles fizeram isso para mostrar seu poder de armamento. A terceira e última questão é como a relação entre a violência e o poder constitui as relações sociais e a visão do mundo do indivíduo. Na maioria das vezes, o poder é usado somente para algum tipo de interesse próprio, e isso acaba atrasando a vida de muitas pessoas. E sobre as relações sociais, é difícil de acreditar, porque sempre vai vir falsas promessas dessas pessoas que têm o poder, e isso acaba causando uma desconfiança em certa parte das pessoas. Esse foi o nosso trabalho e nossos exemplos sobre alguns tipos de problemas que ocorreram na história. Podemos concluir que a violência não é uma coisa boa e está ligada ao poder, e traz muita dor, seja física ou psicológica. Podemos ver isso nas guerras que houveram na história. A violência não é uma coisa legal e sempre teve de ser deixada a último plano. Sempre devemos optar pelo diálogo.